Atos dos Apóstolos, e estamos então no capítulo 17. Atos, capítulo 17. Para aqueles que são novos aqui nesta casa, uma das nossas maiores preocupações é chegar até vós e vos expor da palavra do Senhor. E nós fazemos uma exposição do texto para que não tenhamos liberdade de sair daquilo que o texto nos diz. Nem Deus nos dá essa liberdade de o fazer. Gostamos de buscar a palavra do Senhor e começar a procurar naquilo que ela nos tem para nos apresentar, dentro do seu contexto. Gostamos de ir buscar um livro e expô-lo. E já faz desde 2020 que nós estamos a olhar então para Atos dos Apóstolos. Toda a Escritura é inspirada pelo nosso Deus, ela nos instrui e é proveitosa para a nossa alma. Embora o livro de Atos seja conhecido como um livro histórico, não é? Que relata acontecimentos da vida dos apóstolos, e depois, a maior parte, então, depois do livro, ele se centra na pessoa do apóstolo Paulo. Nós vemos aqui não o surgimento da igreja, porque a igreja é o povo de Deus, mas sim este início bombástico do Evangelho, não só começando em Jerusalém, mas espalhando-se por toda a Judeia, indo por Samaria e depois indo então pela Europa e por todo o mundo. Hoje, em pleno século XXI, nós podemos dar graças ao Senhor por a maneira como Ele utilizou estes homens e mulheres para levar o Evangelho. Nós vemos a comunidade cristã ali se empenhada. O tema central que nós temos dado ao livro de Atos tem sido este: os destemidos. Diante das dificuldades, nós começamos diante desta dificuldade que o Covid nos trouxe, fomos arrastados para problemas económicos, fomos arrastados para situações que nunca esperávamos na nossa vida. Não são coisas novas para o povo de Deus. O livro de Atos foi um tempo de grande dificuldade para o povo de Deus, mas foi um tempo também de crescimento do cristianismo. Então, as dificuldades, elas não param o progresso de Deus. E nós devemos ter consciências disso mesmo. Devemos ter conhecimento que o nosso Deus é totalmente soberano e Senhor de todas as coisas. E nada impede os seus intentos. O salmista vai dizer que, e vamos comentar isso hoje, que o Senhor está no céu e Ele faz tudo o que Ele quer. E então saibam, neste momento, nesta hora, neste dia, nesta semana, neste mês, neste ano, neste século, Deus é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Em nada mudou em relação ao nosso Deus. E se nós estamos surpreendidos com o que está a acontecer, precisam de ler a Bíblia, porque ela nos alerta sobre todas estas coisas que hoje nós estamos a viver. Mas, meus irmãos, uma coisa é esta, e nós temos a certeza que em Cristo, nós somos mais do que vencedores. Sabemos que não há nada e ninguém que nos separa do amor de Deus que está em Cristo Jesus. E nada, o grande ultimato de todo este nada, não é? Nem mesmo a morte. O grande terror da humanidade, para nós, é o quê? É vitória. É ganho. Porque estaremos com Cristo. E, meus irmãos, a igreja em Atos dos Apóstolos não tinha medo da morte. Não tinha medo de viver para Cristo, mesmo que isso trouxesse problemas para a sua vida. E nós nos encontramos então novamente aqui em Atos e vemos Paulo numa situação dentro de uma cidade que era pagã. Não é? Atos capítulo 17, verso 16, é-nos apresentado enquanto Paulo esperava por eles
em Atenas. Eles têm a ver com Silas e Timóteo, que ficaram para trás, em Bereia, e então estavam ali, enquanto Paulo se deslocou para Atenas. E Paulo então ficou esperando por estes dois servos do Senhor, que estavam o ajudando nesta caminhada de levar o Evangelho. Agora, Atenas era uma das cidades grandiosas, não é? Do tempo grego, e também era uma cidade que tinha grandes influências, agora mesmo sobre o Império Romano. Ali se encontrava vários templos dedicados a vários ídolos. Não somente o Império Romano, eles tinham os seus ídolos, mas os gregos também tinham os seus. Eles adoravam várias, assim eles diziam, divindades. Assim criavam os seus deuses e assim os adoravam. E é dentro desta cidade que Paulo se apresenta. E se vocês estão lembrados da semana passada, ele sentiu grande indignação, diz o verso 16, vendo a cidade cheia de ídolos. De tal maneira que ele aproveitou todo o tempo que passou ali em Atenas para chamar a atenção, não somente dos judeus que viviam em Atenas, e pelos vistos viviam mais do que 10, não é? Já sabemos disso. Para que houvesse uma sinagoga era preciso de ter o número 10. Não é? Então havia lá judeus, e não só isso, estes judeus conseguiram trazer outros gregos para a sinagoga, que foram então estes, como diz aqui, os gregos tementes a Deus no verso 17, que nós chamamos de prosélitos. Foram homens gentios, gregos, que saíram de todo aquele paganismo, não é? Daqueles ídolos gregos, e abraçaram a fé judaica, o Deus de Israel. Então eles juntavam-se aos judeus na sinagoga para ouvir da palavra do Senhor. E Paulo aproveitou a ocasião, assim como o fazia, não tendo receio algum, porque a coisa não estava a correr muito bem. Cada vez que ele ia à sinagoga, saía sempre um grupo que gostava dele e outro grupo que não gostava dele. E o grupo que não gostava dele, alguns até apedrejavam, outros açoitavam-no, outros perseguiam-no, mas mesmo assim ele não deixou de falar de Cristo. Ele fê-lo então na sinagoga, que é o lugar mais fácil, não é? É a casa do Senhor, é onde é que o povo de Deus se reúne. Mas ele fê-lo também aonde? Na praça. Na praça, no local onde é que o povo se encontrava. Onde é que o povo estava reunido para ouvir as notícias. Era ali que os faladores, os pregadores da palavra quer que seja filosofia social, ou seja mesmo religiosa, se encontravam ali. E diziam, ouçam, esta é a novidade do dia de hoje. E Paulo tirou proveito também deste lugar para falar de quem? Do Evangelho. Do Evangelho. E como vocês estão lembrados, houve dois grupos filósofos que surgiram na conversa do apóstolo Paulo. Não é? Eles disseram, o que é que tu estás para aí a dizer? E se nós estamos lembrados, eram estes epicureus e os estoicos. Porque é que o nosso Deus nos põe a pensar acerca destes dois filósofos? Mais à frente, até na própria pregação do apóstolo Paulo, nós vamos ver ele comentando alguns dos filósofos gregos. Não é? Temos outras passagens, mesmo no Novo Testamento, também comentando algumas desses filósofos. Porquê? Porque, meus irmãos, em suma, estes dois resumem aquilo que é o ser humano hoje. Os epicureus acreditavam no seguinte: aproveita a vida. Aproveita a vida. Porque um dia o quê? Vais morrer. E tudo acaba. Esse era o pensamento deste grupo filosófico. E, meus irmãos, vivemos ou não vivemos em pleno século XXI com o mesmo pensamento, com um grupo de pessoas assim? Vamos aproveitar a vida, porque um dia vamos morrer. O mundo lá fora pensa assim. Estes vão fazer de tudo e aproveitar a fazer de tudo, porque depois tudo acaba. Estes eram os epicureus.
Mas vejam, não era somente os epicureus que se puseram a perguntar coisas aqui a Paulo, mas também os estoicos. E que este também resume muito de muitas pessoas neste mundo. Eles diziam o seguinte, os estoicos: aguenta a vida. A vida é o que é. E não é mais nada do que isto. Não há nada para além da morte. Aguenta. Quer seja que tenhas coisas boas ou coisas más, aguenta, porque é isto que é a vida. Vejam, quer seja a apresentação de um que busca a felicidade, faz tudo aquilo que queiras porque um dia vais morrer, e o outro aguenta a vida porque um dia também vais morrer, eles não conseguiam enxergar mais nada para além da morte. A vida para eles não tinha qualquer significado. Talvez eles precisavam de ter resposta para a grande pergunta dos filósofos. Talvez nós precisamos também começar a questionar isso mesmo. Quem sou eu? Porque estou aqui. Para onde vou? Nos têm tirado estas perguntas porque nos têm feito como animais. Têm-nos retirado de nós a nossa alma, têm-nos feito como robôs. Não passamos mais nada do que isso. Somos apenas algo que existe e deixa de existir. E, meus irmãos, Paulo precisava de falar com estas pessoas. E, meus irmãos, nós precisamos de falar com as pessoas lá fora, porque elas pensam desta maneira. E nós sabemos que só um coração vazio, só um coração sem esperança, pode abraçar uma destas posições destes grupos filósofos. E é a realidade que nos rodeia lá fora. E vejam, só o Evangelho, só a pessoa de Jesus pode trazer sentido para a vida, pode trazer paz onde é que ela não existe, a corações atribulados, vazios e sem esperança. Porque, meus irmãos, nós deixámos de falar com as pessoas, quer mesmo na nossa vida social, mas começarmos a desabafar com elas, nós vamos ver como elas estão tristes, abatidas e sem rumo. Mas, meus irmãos, a palavra de Deus, o nosso Deus, nos mostra que é possível ter prazer, ter gozo inexprimível, um gozo inexprimível verdadeiro, que vem na pessoa do seu Filho Jesus Cristo. E em Jesus é possível recomeçar. É possível sair do cativeiro, não é? Desta situação tenebrosa em que nós vivemos e ter uma nova vida, uma vida com sentido, uma vida em que nós podemos gozar, como nós vimos há pouco, plenamente da pessoa de Deus. Então, tanto estes epicureus como estes estoicos, eles estavam equivocados. E, meus irmãos, nada mudou com o mundo. O mundo continua equivocado, errado. Mais que possam se desenvolver em termos económicos, sociais, não é? Tecnológicos, o homem continua errado com a sua percepção em relação à vida. Eles estão tão entranhados nas trevas, no mal, que o Evangelho, para eles, é uma coisa estranha. Não, ninguém nos pode oferecer isso. Aquilo que o Evangelho lhes traz, aparece outra coisa de outro mundo. Porque eles vivem e são ensinados que não há esperança. E é uma coisa estranha. Vejam o verso 20 da nossa passagem, diz: pois, não é? Estava então Paulo lá no Areópago, e no verso 19 eles disseram: podemos saber que ensino novo é esse de que falas? Pois estás-nos anunciando coisas estranhas. Portanto, queremos saber o que é isso. Queremos saber o que é isso. E, meus irmãos, tenham consciência que Deus, Jesus, o Evangelho, é coisa estranha para o mundo. Não vivemos mais num mundo religioso, embora haja muita religiosidade. Vivemos num mundo que recriou os seus deuses, que tem o seu Areópago e que deixou de ouvir a voz de Deus.
e Deus é uma coisa estranha para eles. E como é que isso pode passar ao contrário? Meus irmãos, nós precisamos, assim como o apóstolo Paulo, como Silas, como Timóteo e os demais, e como os nossos irmãos e irmãs naquela altura, nós precisamos de dar a conhecer o Evangelho a um mundo que não o conhece. As pessoas estão cegas. E, meus irmãos, quando lhes é dado um pouco de luz, eles se apercebem de algo. Algo estranho. Já viram o que é estarmos a viver continuamente nas trevas e, de repente, uma pequena luz se depara diante de nós? É algo estranho. E nós perguntamos, que coisa é esta? É algo que eles nunca viram, que nunca experimentaram, mas é algo que é precioso, que é maravilhoso. E o mundo precisa de ser confrontado e confortado também com a luz de Cristo. O mundo precisa sair deste mundo de fantasia que criaram, de ilusão, e ser levado para a verdade de Deus, para a verdade deste Deus triuno que se revela na pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E saibam disso. Nunca cheguem diante do incrédulo e pensam que eles sabem alguma coisa acerca de Deus. Eles são ignorantes acerca de Deus. Assim como também nós éramos. Vejam, Romanos capítulo 3. Diz o seguinte: nós estávamos nesta condição, para nós o Evangelho era uma coisa estranha. O que era isto? Mas damos graças que esta luz de Cristo brilhou no meio das nossas trevas. E agora entendemos, mas antes não entendíamos. E o mundo lá fora não entende. Precisa de ser explicado. Vejam, o verso 10 do capítulo 3 diz: não há um justo nem um sequer, e depois diz o quem? No verso 11: não há quem entenda. Não é, Rafaela? Não há quem entenda. Não há quem compreenda. Fora de Cristo, sem a presença do Espírito Santo, o homem pode até saber ler, interpretar aqui algumas coisas, mas não entende a Deus. Porque, meus irmãos, se nós entendêssemos a Deus, seríamos obedientes ao quem? Ao primeiro mandamento. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua força e de todo o teu entendimento. As pessoas estão cegas, estão ignorantes, elas precisam de ser instruídas. O Evangelho precisa de ser transmitido a eles. E só assim eles podem ser tomados pela luz da salvação. Paulo, aqui em Romanos, também no capítulo 10, versos 13 a 17, ele disse o seguinte: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E depois o verso 14 diz o seguinte: como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram falar? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Assim como está escrito, como são belos os pés dos que anunciam coisas boas. Mas nem todos deram ouvidos ao Evangelho, pois Isaías diz: Senhor, quem deu crédito à nossa mensagem? Portanto, e agora vejam, a fé vem pelo ouvir. E ouvir o quem? Pela palavra de Cristo. Então não podemos ficar indiferentes a uma sociedade cheia de idolatria, perdida sob a influência demoníaca. A sua cegueira é tão grande que o Evangelho é uma coisa estranha. E hoje nós vivemos diante desta estranheza. O mundo lá fora não sabe o que é o Evangelho. Então o que é que vem ser a isto? Disseram então estes filósofos lá em Atos capítulo 17 a Paulo: o que é isto que nos falas? Que ensino novo é esse de que falas? Verso 19. O que é que nos estás anunciando? Coisas estranhas. Queremos saber o que é isso. Queremos saber o que é isso.
precisamos de explicar o que é o Evangelho. O mundo precisa de considerar Deus em suas vidas, de ser lembrado da sua rebeldia, de ser lembrado do seu pecado, de ser lembrado do Criador do universo e sabermos que estamos separados da glória de Deus e que precisamos de reconciliarmos com Deus. E como isso pode acontecer? O Evangelho nos anuncia isso mesmo. É interessante que estes queriam saber alguma coisa, mas não somente eles que queriam saber, mas havia muitos ali que queriam apenas saber a última novidade. Era tipo aquela regateirice de notícia, não é? Quer saber? Diz-nos mais alguma coisinha. Não é? Eles gostavam daquelas discussões. Queriam ser entretidos. Alguns até, não é? Quem é este falador, não é? Este está aqui a mandar coisas. Porque havia até os bobos, não é? Que iam lá e falavam coisas assim disparatadas. Talvez alguns até considerassem que o apóstolo Paulo era um tipo de bobo, não é? Da corte. Mas vejam, a oportunidade lhe foi dada. Mesmo sobre todos estes sentimentos, talvez uns genuínos e outros não menos genuínos para quererem ouvir, a oportunidade lhe foi dada. E, meus irmãos, abracemos cada oportunidade que nos é dada, mesmo que queiram gozar com a nossa cara. Vocês estão a perceber? Porque o Evangelho é o poder de Deus para quem? Para a salvação. O gozão pode cair diante dos pés do Senhor nesse mesmo dia. Não percamos as oportunidades. Então Paulo, é-nos dito aqui que ele ficou de pé. Verso 22. Então Paulo ficou de pé no meio do Areópago e disse: homens atenienses, em tudo vejo que sois excepcionalmente religiosos. Paulo, ele fica de pé para que todos pudessem ouvir o Evangelho e ele se dirige a um povo de homens e mulheres. Não é? Estes tempos estavam cheios de profetisas. As mulheres eram centrais no templo. Não é? Então, quando ele fala aqui homens, ele não está a falar somente a homens, ele está a falar a toda a plateia, toda a gente que estava ali. Ele diz: vocês são religiosos. Já viram? Parece ser coisa boa. Ser religioso. Eu tinha a minha religião. Então ele fica em pé aqui no Areópago. E vejam, o Areópago é o sítio onde é que estão todos lá, todos os deuses gregos. E lá no meio de todos aqueles deuses, está lá um lugar vazio com uma placa a dizer o seguinte: ao Deus desconhecido. E através desta observação que Paulo vê, ele vai apresentar, e tomem atenção, o único e verdadeiro Deus. O Criador de todas as coisas. E ele vai derrubar tudo, toda a religiosidade falsa e toda a idolatria daqueles que adoravam estes falsos deuses. Antes de começarmos com as palavras de Paulo, é preciso que entendamos que, embora possamos estar em pleno século XXI, a humanidade ainda se prostra diante de falsos deuses. Vivem as suas vidas cultuando aquilo que de nada é proveitoso. Pode não ser uma estátua. Podem até não ter essa estátua dentro da sua casa. Não sei se vocês já viram, agora esqueci-me um nome do filme, no tempo de Roma. Eles tinham os seus deuses. Ele trabalhava no circo romano e com os seus colegas, cada um tinha os seus deuses, assim, alguns feitos em madeira, outros em pedra.
Talvez nós não tenhamos isso em nossa casa. Mas, meus irmãos, nós vivemos numa sociedade idólatra. E precisamos de conhecer o que é que o mundo anda adorando. E como devemos chegar até eles e falar-lhes que é a Deus que eles devem concentrar as suas vidas. É a Deus que devem adorar. Então, antes de pegarmos aqui no verso 24, porque é aí que nós vamos nos centrar hoje, esta manhã, nós precisamos, em primeiro lugar e como primeiro ponto, conhecer a sociedade em que nós vivemos. Como é que nós podemos chegar até eles sem os conhecer? Como é que eu vou para uma luta sem conhecer o meu inimigo? Eu tenho que estar bem preparado. Em primeiro lugar, nós devemos reconhecer que nada mudou em relação ao homem. O que nós lemos há pouco em Romanos capítulo 1 é a verdade de hoje. Vamos lembrar novamente essas palavras. Romanos capítulo 1, versos 18 a 23. É daqueles textos que não começa bem, não é? Mas vejam, Paulo começa a apresentar o Evangelho. Se vocês forem ler o contexto, nos versos 16 e 17, ele diz que eu não me envergonho do Evangelho, pois é o poder de Deus para a salvação, primeiro para o judeu e depois para o grego. E a partir daí do verso 17, ele começa então a apresentar o Evangelho em toda a epístola, até ao capítulo 11. Depois, a partir de 12, já começa a falar da prática, da vivência do Evangelho. Então, no verso 18, ele começa com o Evangelho. Ele começa com uma notícia má. E vejam, é bom que nós tenhamos consciência disto mesmo. Pois a ira de Deus, este Deus que nós falámos há pouco, lá em 1 João, que é amor, também é um Deus que se ira. Será que nós temos consciência disso? Deus não se agrada com o pecador. Quem é que comete pecados? São as pessoas. Nós às vezes dizemos, Deus não se agrada com o pecado, mas se agrada comigo. Não podemos separar as duas coisas. Quem é que comete o pecado? É o pecador. Por isso é que o salmista diz que Deus não se agrada com quem? Com o pecador. Que odeia mesmo o pecador. Mas este Deus mesmo que odeia é o mesmo Deus que se aproxima diante do pecador e que salva quem? O pecador. Mais à frente, Paulo, em Romanos, vai dizer que Ele nos salvou, sendo nós ainda o quem? Pecadores. Isto é grande novidade. Este é o Evangelho. Mas antes que possamos realmente compreender porque é que Ele nos salva, é lembrar que Ele também está irado com a maneira como nós estamos a viver. Na altura de Paulo, assim como hoje. Nada mudou. A ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e injustiça dos homens, que impedem a verdade pela sua injustiça. Vejam, o homem está impedindo a verdade de Deus, cometendo injustiça, pecando e vivendo debaixo do pecado, mesmo sabendo que Deus existe. Mas há pessoas que dizem que não acreditam em Deus. Pois é, a rebeldia é tanta, não é? Que é um bater de pé constante contra aquilo que é verdade. Pois o verso a seguir diz o seguinte: pois o que se pode conhecer sobre Deus é manifesto entre eles. E vejam, agora não estamos aqui a falar da palavra escrita, mas estamos a falar da revelação de Deus através de todas as coisas que Ele criou. Eu posso não ter as escrituras, não sei dele. Não, tu não és desculpável. Basta abrir os olhos e veres o céu e o universo e todas as coisas. Olhares diante de onde é que tu vives, Deus se revela aí. Não estou a dizer que Deus é um pássaro. Não estou a dizer que Deus é uma planta, não é nada disso. Que Deus é que criou todas essas coisas. Há um design inteligente em tudo aquilo que nós vemos. O nosso próprio DNA, ele é uma estrutura inteligente. Hoje, caiu por terra toda esta ideia de evolução e de Big Bangs. Porque hoje mesmo cientistas dizem que é um ser inteligente que criou todas estas coisas.
Agora, esse ser, para eles pode ser um quem? Um extraterrestre. Vocês estão a ver? Mas para alguém teve que criar o extraterrestre, não é? Há sempre alguém. E esse alguém tem que ser eterno, porque não pode ser criado. Vocês estão a perceber? Por isso que Deus é Deus eterno. E diz o seguinte: pois o que se pode conhecer sobre Deus é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Pois os seus atributos invisíveis... Vejam, nós conseguimos ver os atributos invisíveis de Deus, não é? A onipresença, a onipotência, todos esses atributos que nós conseguimos ver sem ir à Bíblia. Primeiro, para quem criou todo este universo, tem que ser alguém grandioso, acima de nós, poderoso. Seu eterno poder tinha que ser alguém eterno, que não estivesse abaixo de outro. E divindade tem que ser Deus. Isto está-nos a pôr num lugar que é o nosso, que às vezes nós não queremos estar. Deus Criador e nós somos o quem? Criaturas. Ele é Senhor e nós somos o quem? Súbitos. Não há esta igualdade. Deus é tão amor que Ele deixa-me fazer aquilo que eu quero. Não. Ele estabeleceu todas as coisas, Ele criou-nos para um propósito. Para a honra e glória de quem? Do seu nome. Então são vistos claramente desde a criação do mundo os atributos de Deus e percebidos mediante as coisas criadas, de modo que esses homens são indesculpáveis. Porque mesmo tendo conhecido a Deus, e é por isso que eu quero vos trazer a este ponto, mesmo a sociedade em que vivemos nada mudou, porque esta é a verdade de hoje, porque mesmo tendo conhecido a Deus, eles continuam a ter todas estas revelações de Deus, não o glorificam como Deus, não lhe deram graças, pelo contrário, tornaram-se fúteis nas suas especulações e o seu coração insensato se obscureceu, dizendo-se sábios. Ainda hoje o homem se diz sábio, não é? A religião é o ópio de quem? Do povo. Deus não existe. Deus, se existiu, está morto. Dizendo-se sábios, tornaram-se o quem? Loucos. Cuidado com aqueles que andam atrás das filosofias destes homens. Cuidado. Porque tornaram-se loucos, substituíram a glória de Deus incorruptível por imagens semelhantes ao homem corruptível, às aves, aos quadrúpedes e aos répteis. Nada mudou. O coração humano continua idólatra. A humanidade criou um Deus gerado em seu coração. A.W. Tozer, um servo do Senhor, disse o seguinte: um Deus gerado nas sombras de um coração caído, naturalmente não será uma verdadeira semelhança do verdadeiro Deus. Há pessoas religiosas, mas sem Deus. Criaram o seu próprio Deus. Este é um mundo que jaz no maligno. A religião, nós sabemos que ela é dominante em todo o mundo, mas é um mundo sem Deus. São milhões também os que se dizem cristãos e não conhecem Cristo. Não conhecem Cristo. São milhões que adoram falsos deuses e são milhões que adoram a si próprios, dizendo-se eles próprios que são quem? Deuses. Tirando Deus de tudo o que existe. Vejam, eles mataram Deus da sua mente, tornaram-se os que são hoje uma sociedade à beira do colapso social, uma sociedade à beira do colapso moral, uma sociedade à beira do colapso religioso. Meus irmãos, nós estamos uma desgraça. Estamos uma desgraça. Há coisas que o ser humano está fazendo que são piores que os animais. Pior que os animais. Nós nunca vimos um leão chegando assim ao pé da leão: olha, eu quero mudar de sexo agora, já estou farto de ser leão. Não é? Mas nós deixámos de racionalizar e começámos a meter na nossa cabeça que os meus sentimentos são mais fortes do que a razão. Quer dizer, vivemos quase 2 séculos a dizer nós temos que procurar a razão, o que é científico, o que é racionável. Agora não, aquilo é agora o que eu penso, o que eu sinto. Maldito o homem que confia no quem? No seu coração, nos seus desejos. Porque os seus desejos são quem? Pecaminosos. E nós estamos diante desta realidade.
no colapso social, moral e religioso. Vejam, a vida deixou de ter sentido. Por deixar de ter sentido, as pessoas andam à procura de algum sentido. Mas um sentido louco. Sendo sábios, tornaram-se o quê? Loucos. Loucos. Um pai que não procura o bem-estar do seu filho. Ah, mãe, hoje disseram na escola que eu podia ser uma menina. E queres ser uma menina? E o pai, não queres não. Não, o pai já não pode dizer nada. Se a criança quer ser uma menina, quem é que manda? O nosso governo. E se ela então pode mudar de quem? De sexo e dar as hormonas, seja lá o que for, para essa pessoa, para essa criança ser o que é. Vocês já viram? Se nós antigamente ainda dizíamos, não é? Mesmo errados, que nós éramos animais. Mas quem? Racionais. Nós somos mais irracionais que os animais. O mundo precisa de ouvir de Cristo. A vida deixou de ter sentido para eles. Meus irmãos, a palavra do Senhor e próprio Romanos diz lá, no capítulo 8, que a criação geme pelo dia da redenção. E quando Paulo diz lá em Romanos 8 estas palavras, ele está se referindo a quem? A toda a criação, não agora, não nós, mas a criação, animais, plantas, todas estas coisas, geme pelo dia da redenção. Mas o ser humano, fora daqueles que não estão em Cristo, o ser humano se esvaziou sem qualquer esperança. Não há um gemido para algo melhor. Vejam, o diabo lhes cegou o entendimento de tal maneira que se eles estão mesmo na porcaria do porco e amam a porcaria. Por isso, e novamente vos digo, eles precisam de ouvir quem? O Evangelho. A igreja precisa de continuar a falar a verdade de Deus. Mesmo que seja difícil. Mesmo que seja difícil. É difícil. Porque eles se julgam quem? Sábios? E dizem que nós somos o quem? Loucos. Oh, mas mais vale ter a loucura de Deus, não é? Que é a verdade. Como Paulo nos apresenta lá, estou parafraseando em 1 Coríntios. Nós sabemos que é difícil falar do Evangelho, mas eles precisam de ouvir do Evangelho, porque o dia do julgamento virá. Jesus Cristo está para vir novamente. E vejam, já não é como um cordeiro, agora será como um leão de Judá. Ele virá para destruir toda a iniquidade e impiedade. Ele irá para julgar este mundo, quer sejam os pobres fora de Cristo, quer sejam aqueles que estão num nível social médio fora de Cristo, quer sejam os ricos, quer sejam os senhores, quer sejam os reis, seja quem for, ele virá. E vejam, Paulo fala disto mesmo. Nós iremos chegar lá neste sermão, não hoje, isto vai durar algum tempo, mas no verso 31 de Atos 17, ele diz: pois quem? Este Deus, que ele vai falar no verso 24, determinou um dia em que julgará o mundo com justiça, por meio do homem que estabeleceu com esse propósito. Quem é esse homem? Ele o garantiu isso a todos ao ressuscitá-lo dentre os mortos. Esse homem é quem? O seu Filho, Jesus Cristo. Então, meus irmãos, nós saibamos que este mundo está sob o julgamento de Deus. E este mundo precisa da salvação. E vejam, a fé só vem como? Pelo ouvir, e ouvir quem? A palavra de Cristo, a palavra de Deus. Precisamos levar o mundo até às palavras do Criador, o Deus do universo. O mundo precisa de ser lembrado que são criaturas e que há um Criador. E todos devemos prestar louvor e honras a esse Criador. E é desta maneira, então, que Paulo começa a apresentar
o Deus desconhecido, o único Deus verdadeiro. Ele apresenta a esta cidade idólatra o Deus verdadeiro. Algo que era-lhes desconhecido. E ele começa a apresentar quem realmente Deus é. Talvez hoje tu até estejas aqui e, em certa medida, já ouviste acerca do Evangelho. Em certa medida, até és religioso também. Ou até és crente, mas tens algumas ideias erradas do próprio Deus. Porque há pessoas, há pastores que vêm para o púlpito a dizer que Satanás está a ganhar. Vocês já viram? Então, onde é que está Deus? Vamos para o ringue. Ponham Deus e o Satanás. E qual é o homem que pode dizer que o diabo está a ganhar diante de Deus? Raciocinem um pouco. Hã? Vocês acham que Deus em algum momento vai perder alguma batalha? Hã? Então, mas que miserável Deus é esse que nós adoramos? Não. Aí estamos cometendo idolatria. Porquê? Porque estamos adorando um falso Deus. Porque o Deus verdadeiro, Ele é soberano. E Ele é o quem? Como é que em Israel eles normalmente comentavam? Deus é o todo quem? Poderoso. Agora vou pedir ao José Mar novamente, porque esqueço-me sempre. Quem é que disse que o diabo era o diabo de quem? De Deus? Lutero. Mesmo o diabo está sob o domínio de quem? De Deus. Lembrem-se o que aconteceu com Jó. Dentro de todo este mundo do pecado, Deus está fazendo e o seu propósito. E por isso é que Ele diz que Ele está salvando o seu povo e ninguém os arrebatará de quem? Da sua mão. Ninguém há de se perder. Ninguém. Daqueles que Deus escolheu para a salvação. Mas precisamos de compreender este Deus. Ele começa quebrando todas as ideias erradas que eles tinham, aqui os atenienses. Talvez nós precisamos ser também quebrados com algumas ideias erradas. Vejam, no verso 23 ele diz o seguinte: porque ao passar e a observar os objetos do vosso culto, diz Paulo, não é? Encontrei-me também um altar onde estava escrito ao Deus desconhecido. É exatamente este que honrais, sem conhecer, que eu vos anuncio. As pessoas precisam de ser alertadas do seu erro. Vocês não conhecem, eu vou-vos passar a dar a conhecer. Então, eles precisam de ver as coisas como elas são. Em que sentido? Uma religiosidade baseada nas vontades e dos caprichos, simplesmente nós estamos a dizer. Não há uma realidade, não há uma verdade única. Tu crês à tua maneira e eu creio à minha. Deus nunca deu esse espaço, nem o próprio Filho deu esse espaço. Ele disse, eu sou o caminho. Eu sou a verdade. Eu sou a vida. Fora de mim ninguém chega a quem? Ao Pai. Fora de mim não há vida eterna. Então todos aqueles que rejeitam a Cristo, rejeitam o Deus triuno. Mas não pode ser assim, mas eu sinto assim. Eu tenho que meter os meus desejos para fora, vocês têm que meter os vossos desejos para fora. Deixemos de ser crianças. Comecemos voltamente a pensar. Mas a palavra de Deus não nos dá espaço nem razão para nós termos duas opções. Nem para criarmos o nosso Deus. O Deus daqui dos gregos, os deuses dos gregos não eram nada. Nada. Eles precisavam de conhecer este Deus desconhecido, o verdadeiro Deus. Meus irmãos, este tipo de pensamento, a minha fé, o meu Deus, só leva à morte eterna. E eles tenham consciência disto, a revelação de Deus não vem de nós próprios, mas do próprio Deus. É Deus que se revela a nós, não é nós que o revelamos a Ele. Então Paulo passa então a apresentar o Deus que é totalmente soberano, que não existe outro além dele, e tampouco é servido por mãos humanas.
Ele diz então no verso 24, Deus, o Deus, que fez o mundo e tudo que nele há, Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens. Vejam, o que ele começa a fazer é logo isto. Ele apresenta Deus como eterno. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele há. Vejam, parece não estar aqui isso de eternidade, mas está. Pois Paulo, ao dizer que Deus é o Criador que fez o mundo e tudo o que nele há, ele está dizendo que antes de tudo existir, Deus é. Eu sou. Como o Senhor assim falou a Abraão. Nele todas as coisas existem. É voltar a Gênesis 1:1. No princípio criou Deus. Então, se Ele criou, fez o mundo e tudo o que nele há, Ele já existia. Ele está dizendo, o Deus desconhecido que vocês não conhecem é o Deus eterno, o único Deus. Tudo o que existe foi criado por Deus. E vejam, a palavra de Deus dá testemunho disso mesmo. Sim, rapidamente, vamos para Isaías 37. Ó Senhor dos exércitos, Isaías 37, 16. Deus de Israel, tu que estás sentado acima dos querubins, tu, só tu, és o Deus de todos os reinos da terra. Tu fizeste o céu e a terra. O salmista, Salmo 96. E vejam, eu vou-vos estar apenas a dizer um pouquinho de tantos versos que existem em relação a tudo isto. 96, 5. Diz o salmista, porque todos os deuses dos povos são apenas ídolos, mas o Senhor fez os céus, glória e majestade estão diante dele. Salmo 96, 5. Andando um pouco para trás, no Salmo 8, versos 3 a 8. Quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, a lua, as estrelas que estabelecestes, quem é o homem para que te lembres dele? E o filho do homem para que o visites? Tu os fizeste um pouco menor que os anjos e coroaste de glória e honra. Deste-lhe domínio sobre todas as obras das tuas mãos. Tudo puseste debaixo dos seus pés, todas as ovelhas e os bois, assim como os animais selvagens, e as aves do céu, os peixes, o mar e tudo que percorrem as veredas dos mares. Ó Senhor, nosso Senhor, como o teu nome é magnífico em toda a terra. Este Senhor que é o Criador de todas as coisas. E voltando novamente lá para Isaías, sei que andamos para trás e para a frente, mas não há melhor exemplo que nós tiremos para uma pregação do que a palavra de Deus. Verso 5, Isaías 42, verso 5. Assim diz Deus, o Senhor que criou quem? Os céus e os desenrolou, estendeu a terra e o que dela brota, que dá fogo ao povo que nela habita e vida aos que andam quem? Por ela. Vejam, só nisto nós vemos a grandeza de Deus. Então tomem consciência disto. Até o mais pequeno átomo, tudo é criado por Deus. E Paulo começa assim, Deus é o Criador de todas as coisas. Ele fez tudo. E Ele não divide a sua glória com ninguém. Por isso é que Paulo diz que Ele é quem? Como é que diz o verso? Verso 24, novamente. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há, e agora tomem atenção, que é isto que alguns que se dizem cristãos esquecem. Que é Senhor quem? Do céu e da terra. Não há aqui diabo nenhum que seja Senhor desta terra. Ele pode ser Senhor das mentes deste homem, não é? O Deus deste século, no sentido de quem? De que o homem tem abraçado a filosofia do pecado. Mas quem é o Senhor do céu e da terra? É Deus.
Vocês estão a ver a grandiosidade do nosso Deus? Vocês estão a ver que há razões totais para nós sairmos daqui felizes deste lugar, conscientes que o nosso Deus é o soberano, que é Senhor absoluto, de nós irmos e anunciarmos sem problemas o Evangelho, porque sabemos que se Deus quiser salvar aquela pessoa que está diante da nossa face, Ele o faz. Se Ele não o quiser, não o faz. Não há limites para o seu poder. Se Ele tem poder para criar um rato, Ele tem poder para criar um bisonte, Ele tem poder para criar este planeta, as estrelas que nós contemplamos, este universo e todas as galáxias. Vocês acham que Ele não é capaz de transformar um coração de pedra em um coração de carne? Vocês acham que a nossa vontade está acima da vontade de Deus? Não. Porque se nós estivéssemos acima da vontade de Deus, nenhum de nós seríamos o quem? Salvos. Porque a palavra de Deus diz que não há ninguém que busque a Deus, nenhum sequer. E Deus nos buscou, porque nos amou desde a eternidade. Te amou a ti e a mim, que somos o quem? Pecadores. Este é o nosso Deus tremendo, soberano, o Rei, a autoridade suprema sobre tudo o que existe e acontece. Vocês dão-me mais 10 minutos, eu sei que só faltam 5 minutos para acabar, mas eu preciso de 10 minutos. Eu até podia pular aqui algumas palavras de John Piper e vou comentar-nos mais à tarde, mas eu quero-vos deixar aqui algumas. Ele expressa, em relação a este assunto, as seguintes palavras: Deus é soberano sobre os que aparentam ser atos mais aleatórios do mundo. Provérbios 16:33, a sorte se lança no regaço, mas o Senhor procede de toda a determinação. Em linguagem moderna, diríamos, os dados são lançados sobre a mesa e todo o jogo é decidido por quem? Por Deus. Não há eventos pequenos demais que Deus não governe para os seus propósitos. Não se vendem 2 passarinhos por um cetil, disse Jesus, e nenhum deles cairá em terra sem a vontade do vosso Pai. E até mesmo os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Cada dado, diz John Piper, em Las Vegas, cada pequena ave que cai morta em 1000 florestas, tudo isso é algo que Deus já ordenou. Desde os vermes no chão até às estrelas nas galáxias, Deus governa o mundo natural. No livro de Jonas, Deus manda um peixe para engoli-lo. Deus manda que uma planta cresça e ordena um verme matá-la. E muito acima das vidas dos vermes, as estrelas se posicionam e se mantêm em seu lugar sob o comando de Deus. Isaías 40:26 diz: levantai ao alto os vossos olhos e vede quem criou estas coisas. Foi aquele que faz sair os exércitos delas, segundo o seu número. Ele as chama a todas pelos seus nomes, por causa da grandeza das suas forças. E porquanto é forte em poder, nenhuma delas faltará. Quanto mais então os eventos naturais deste mundo, desde o clima até aos desastres, passando por doenças e deficiências até à morte. Houve um pastor no Brasil que disse que Deus trouxe o Covid, as milhares de igrejas lá ficaram ofendidas. Vocês acham que Deus não permitiu o Covid? Permitiu. Permitiu ou não permitiu? Vocês acham que Deus não permitiu que aquela alma, aquela ser, aquela pessoa morresse? Ana, em sua oração, ela diz: Senhor, Tu és aquele que dás a vida, Tu és aquele que Tu tiras a vida. Nossa vida está nas mãos do Senhor. Ele é soberano. O salmista diz de John Piper no Salmo 147, 15 a 18: o que envia o seu andamento à terra, à sua palavra, corre velozmente, o que dá a neve como a lã, esparge a geada como cinza, o que lança o seu gelo em pedaços, quem pode resistir ao seu frio, manda a sua palavra e os faz derreter, faz soprar o vento e correm as águas. Jó 37, 11 a 13 diz: também de umidade carrega as grossas nuvens e esparge as nuvens como a sua luz. Então elas, segundo o seu prudente conselho, se espalham em redor, para que façam tudo quanto lhes ordena sobre a superfície do mundo na terra, seja que por vara, ou por a sua terra, ou por misericórdia, as faz vir. Tudo o que existe está debaixo do poder de Deus. E Paulo diz: olha, este Deus desconhecido que vocês não conhecem é o Deus verdadeiro, é o que fez o mundo e tudo o que neles há. E, escutem, Senhor, é Senhor do céu e da terra. Então Ele estabelece as leis do nosso mundo. Garante a aplicação da justiça. Ele tem poder para perdoar e interferir no mundo quando Ele quer e como Ele quiser.
Diz o salmista lá no Salmo 115, Deus está no céu e faz aquilo que Ele quer. Que Ele quer. Então, fiquemos com os peitos inchados. O meu já não dá, que já estou inchado mais. Mas os vossos dá para inchar. Vão lá para a rua e fiquem orgulhosos por serem crentes, por Deus nos ter salvo, que o vosso Pai é todo poderoso, que é soberano. Ele sabe cada número dos vossos cabelos. Ele sabe o teu nome. Se Ele sabe o nome de todas as estrelas, daquelas que nós conseguimos contemplar e daquelas que o homem ainda não conseguiu enxergar, Deus conhece todos. Não é como o vosso pastor aqui da igreja, que está sempre pedindo ao Josemar o nome das pessoas. Não é? Não. Deus sabe os vossos nomes. E além de saber dos vossos nomes, Ele sabe das vossas alegrias, Ele sabe das vossas tristezas, dos vossos desamparos, Ele sabe das vossas lutas. E lembrem-se, Ele vos ama. Então, qualquer tribulação, qualquer situação que nós possamos estar a passar neste mundo, lembrem-se, mesmo sobre essa tribulação está o amor de quem? De Deus. Porque há sempre um propósito em todas as coisas. Paulo disse, todas as coisas contribuem para quem? Para o bem. Para o bem. São todas as coisas. Então, não é só as vitórias, é também as derrotas. Os pregadores também têm que dizer isso. As derrotas da nossa vida contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Porque Deus tem um propósito para ti. Talvez aquilo que tu estás a pedir não seja o melhor para a tua vida. Mas sabes, estás nas mãos deste Deus soberano. Ele disse, eu não dormito, eu nem fecho os olhos em momento nenhum por amor a ti. Eu cuido de ti. E Ele habita nos céus, não é? Ele é este Deus que habita nos céus. Ele quer dizer que Ele é Senhor dos céus e da terra, que não habita em templos feitos por homens. Ele é onipresente. Em 1 Reis 8:27 é dito ali que Ele não vive em templos erigidos por mãos humanas. O Criador dos céus e da terra não pode ser confinado aos limites de um templo. E aqueles atenienses estavam fazendo. Alguns parece que só Deus está aqui neste edifício. Deus está na tua casa, no teu momento de solidão, quando tu estás só, no meio dos teus colegas de trabalho. Deus está lá, de olho em ti. Os anjos do Senhor acampam ao nosso redor, cuidam de nós. Então, vejam, Deus não é uma imagem criada por mãos de homens. Não é um homem crucificado na cruz, posto num templo, confinado naquele lugar. De maneira alguma, Deus está em todo lado. Ele não é todas as coisas, Ele está em todo lado, que é bem diferente. Estamos aqui para as filosofias indianas, não é? Nada disso. Isto quer dizer que Ele pode ser adorado em qualquer lado. Vocês não precisam de vir aqui somente para adorar ao Senhor. A vossa vida deve ser uma constante adoração, porque em todo lado nós devemos estar adorando ao Senhor. Esta é a grandeza de Deus. E quando Paulo diz aqui que Ele não habita em templos feitos de mãos de homens, Ele está fazendo a alusão àqueles ídolos feitos pelos homens. Estes gregos estavam fazendo as suas devoções a estes ídolos criados por eles. Vejam, não é aí que Deus é encontrado, diz o apóstolo Paulo. Deus fez os céus, a própria terra, sobre onde é que nós estamos. Ele não é encontrado num pequeno objeto, não é num pequeno livro. Este livro pode se tornar um ídolo. Eu tenho uma pessoa que conheço, que na sua casa não lê a palavra de Deus, mas tem um altarzinho feito na sua casa e a Bíblia está lá, aberta. Vocês estão a ver? Como um ídolo. Pode ser que me traga sorte à minha vida. Tenho aqui uma coisa que é de Deus, pode ser que me traga sorte. Não. É no coração. É dentro de nós. Deus mandou o povo criar o quê? Construir um templo, foi ou não foi? Porque é que ele diz aqui que não habita em templos feitos por mãos de homens? Porque
Quem é que me deu as ordens? Quem é que me deu as medidas? Quem é que deu todas estas coisas? Foi quem? Foi Deus. Não foi a ideia dos homens. E vejam, o autor de Hebreus vão dizer que tudo aquilo eram sombras em relação ao que estava para vir. Deus faz esse templo para apresentar uma realidade que existe no céu e na pessoa de quem? De Jesus Cristo. Para que nós esperássemos por esse Jesus Cristo. Então vamos para Hebreus. Hebreus capítulo 8. Vejam os versos 1 a 5. Diz, o ponto principal que estamos dizendo é este. Temos um sumo sacerdote que se assentou, este sumo sacerdote é Cristo, que se assentou à direita do trono da majestade do céu, ministro do santuário e do verdadeiro quem? Tabernáculo, não é? Falando aqui do templo, que o Senhor ergueu, não o homem. Vejam. Pois todo o sumo sacerdote é constituído para apresentar ofertas e sacrifícios. Por isso era necessário que este sumo sacerdote também tivesse alguma coisa a oferecer. Se ele estivesse na terra, nem seria sacerdote, uma vez que existem os que apresentam ofertas segundo a lei, os quais servem naquilo que é figura, e vejam, e sombra das coisas celestiais. O templo é a evidência daquilo que está lá nos céus. Eram apenas sombras quando o templo foi construído, para apresentar a realidade de Deus e de seu Filho. Como Moisés foi avisado quando estava para construir o tabernáculo. Eram apenas sombras, não eram o real. E que nós estamos a dar na Escola Bíblica Dominical o dia de sábado, também era um sinal, também era uma sombra do que estava para vir. Vejam mais à frente, mesmo neste Hebreus 9 diz então, eu gosto muito este verso, se vocês puderem sublinhar, sublinha Hebreus 9, 11. Mas Cristo vindo. Ou como outras traduções põem, mas vindo Cristo. Mas Cristo vindo como sumo sacerdote dos bens já presentes por meio do tabernáculo maior e mais perfeito, não erguido por mãos humanas, isto é, não desta criação. Por isso ele vai falar do seu filho mais à frente, o próprio apóstolo Paulo. É ele que nós devemos nos centrar. Ele é o nosso templo. Jesus Cristo. Então, vejam, só neste verso 24, e vamos terminar, temos o Deus Criador, que criou todas as coisas. Temos Deus como quem? Senhor. Quer sejas crente ou descrente, Deus é teu Senhor. Senhor do céu e da terra. E que não habita onde? Em templos feitos por mãos de homens. Então, meus amigos portugueses, meus amigos angolanos, temos aqui três, mas é mais... Três angolanos, meus amigos peruanos, meus amigos brasileiros, todos nós que estamos aqui, seja lá a nossa nacionalidade, não adoremos este espaço. Não façam da vossa vida cristã apenas o vir à igreja. Senão a vossa fé é uma fé idólatra, não verdadeira. Quando Jesus fala com a mulher samaritana, ele vai dizer, vai haver o dia que já não adorarão neste lugar, mas a adoração será quem? Em espírito e em verdade. É isso que Deus quer de todos nós. Então, portugueses que vivem desta cultura católica, assim como os nossos irmãos brasileiros e peruanos e angolanos, estamos todos aí sobre estas trevas, não é? Abandonemos a ideia de religiosidade falsa e adorem ao verdadeiro Deus. E tenham, se pudéssemos utilizar esta palavra, que às vezes parece ser muito pecaminosa, mas tenham orgulho. Tenham orgulho de ser cristãos. Tenham orgulho de serem chamados filhos de Deus, porque o vosso Pai é o Deus Todo-Poderoso. Então saiamos daqui com esta certeza e com esta alegria, que o Evangelho é o que o mundo precisa. Eles precisam de ouvir que há este Deus poderoso que pode transformar as suas vidas daquela visão ridícula
Vamos gozar porque amanhã vamos morrer. Não vale a pena. Vale. Vale. Em Cristo temos tudo. Temos a razão para irmos ver um jogo de futebol alegres. Parece que agora estou a falar pecado. Não! Gozar a vida com Cristo. Nós podemos gozar as maiores e as mais pequenas coisas que nós temos neste mundo. Sabendo e podemos honrar o Senhor. E sabermos separar o que é mau e o que é bom. E mantermos o gozo e a alegria. Porque o Senhor fez este mundo para nós. Há pouco lemos lá no Salmo. Então, honrem o Senhor em tudo. E mostrem ao mundo que nós, em Cristo Jesus, temos a alegria sem fim. Este gozo inexprimível.